Olá! Você já ouviu falar em hipertensão, pressão alta? Com certeza alguém da sua família, um conhecido, um amigo, já falou para você que sofre dessa doença. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o professor doutor Arquimedes Gasparotto, que vai conversar conosco sobre hipertensão. O programa Saúde e Consciência está no ar. Antes de a gente conversar sobre hipertensão, eu gostaria que você contasse para nós como foi sua trajetória acadêmica, o seu doutorado, o que o senhor estudou lá no doutorado. Ok, bom dia, Maristela. Bem, eu entrei na Unipar já há 15 anos, 14 anos mais ou menos, e desde então estive buscando atualização e especializações numa área de atuação que fosse mais concreta com o que eu gostaria de fazer, né? Eu me graduei em farmácia, fiz um mestrado em ciências farmacêuticas na Universidade Estadual de Maringá, onde iniciei meus estudos com produtos naturais, então sempre voltando para o estudo de plantas e sua aplicação na possível produção de um novo medicamento. Depois eu busquei um doutorado em farmacologia na Universidade Federal do Paraná, onde eu aprofundei meus conhecimentos no uso de plantas medicinais em doenças cardiovasculares, entre estas com uma dedicação maior à doença hipertensiva ou à hipertensão, né? Depois do meu doutorado, eu ainda fiz um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu desenvolvi algumas técnicas para estudo de novas drogas antihipertensivas, isolando o leito mesentérico e perfundindo esses vasos para ver o efeito dessas substâncias em produzir vasodilatação e ajudar a reduzir a pressão arterial. Esse seu experimento, ele entra na questão de homeopatia, fitoterapia. As pessoas confundem muito o que é homeopatia e o que é fitoterapia. A fitoterapia ela é completamente diferente da homeopatia, né? A fitoterapia ela engloba os chamados medicamentos alopáticos, que são os medicamentos convencionais, em que eles tentam explicar os mecanismos de ação por interações entre as moléculas com algumas estruturas do sistema orgânico nosso, né? Já a homeopatia ela é baseada em diluições sequenciais e é muito mais um aspecto energético, molecular, do que uma interação química de um constituinte dessa substância com alguma estrutura do nosso corpo, né? E o seu experimento foi homeopatia? Não, o meu experimento foi em fitoterapia. Na verdade, fica muita dúvida o que é fitoterapia e o que é isolar um princípio ativo de uma planta e produzir um medicamento, né? Na realidade, quando você pega e isola, um exemplo, a atropina, que é um composto puro da tropabeladona, que é uma planta, não é um fitoterápico, ela é um medicamento puro, isolado, e que é vendido comercialmente nessas condições. Um fitoterápico implica em você usar a planta de forma quase in natura. Então você vai utilizar ela, submetê-la a um processo extrativo e comercializar esse extrato padronizado em constituintes químicos ou uma fração purificada, né? Então não necessariamente um composto puro. Os meus estudos eles envolvem tanto os fitoterápicos, que seria o grosso, o bruto que a planta produz, quanto um ou outro composto puro isolado e sua aplicação na hipertensão. A planta que você trabalhou? Eu trabalhei com uma espécie chamada Tropaelum majus, que é conhecida como capuchinha, chaguinha. E nós identificamos e quantificamos um flavonoide, que é um metabólito, um composto que tem nessa planta, em quantidades substanciais, chamada isoquercitrina, que tanto esse composto quanto o extrato ele é capaz de ter uma atividade diurética e inibidora da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, né? Então ela é uma planta assim, bastante promissora para no futuro se desenvolver um medicamento, até porque nós não temos nenhum fitoterápico no mercado comercializado para tratar a hipertensão arterial, né? Então, esses seus estudos, você concluiu o pós-doc, né? Concluí. Mas você ainda vai continuar essa pesquisa para viabilizar essa possibilidade? Sem dúvida. Na realidade, a gente não estuda só o Tropaelum, né? O Tropaelum foi uma planta que eu estudei no doutorado e parte do pós-doutorado, mas nós temos hoje basicamente 5 ou 6 espécies vegetais que a gente tem estudado a fundo e que muitas delas são plantas muito promissoras a se desenvolver novos fitoterápicos. Então a ideia nossa mesmo é inovação, é produzir algo que possa não substituir o que tem de convencional e bom no tratamento da hipertensão, mas uma terapia adicional, aliada, que tem apelo popular, que os produtos naturais têm, e que isso faça com que a adesão ao tratamento seja mais efetiva e o controle da pressão mais adequado. Eu trabalhei em posto de saúde e a gente vê muito, né, aquelas
crenças, uma questão até cultural. E o paciente, às vezes, ele substitui o medicamento que foi prescrito por um chá que a vizinha indicou, né? E isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Ah, sem dúvida. Até porque, por experiência nossa aqui de pesquisa, o nosso screening inicial são realmente os infusos, os chás, que nós já fizemos, acredito que desde o início das pesquisas aqui, mais de 50 testes, né, com esses chás. A grande maioria não tem atividade biológica, farmacológica, como diurética ou como antipertensiva. O que acontece é que, como você ingere muito líquido, muita água, isso aumenta o volume urinário diluído e dá essa impressão de que é diurético, mas em sua grande maioria não é. Então, e até a maneira de fazer, né, de manipular aquela folha, isso que também interfere na qualidade. Muitos princípios ativos, se você coloca ele na água e mantém uma fervura prolongada, ele é desintegrado, ele desnatura, ele perde suas propriedades biológicas, né? Então, até o preparo de como é feito esse chá ou esse infuso, ele tem que ser adequado a diversas situações do que se deseja. Na realidade, toda vez que você substitui um medicamento consagrado que controla a tua hipertensão por algo ainda não testado, sem eficácia e sem segurança, você está colocando não só a sua saúde em risco, mas você também está fazendo com que outras pessoas que se sintam motivadas por essa atitude também percam o controle da sua doença hipertensiva. Então, vamos conversar um pouco sobre a sua atividade profissional e acadêmica. Vamos deixar a hipertensão para o segundo bloco. Você também dá aula no mestrado? Eu dou aula no mestrado em ciência animal, aqui da universidade. Ministra que disciplina? Eu ministro uma disciplina de farmacologia e toxicologia de produtos naturais e uma disciplina de bioterismo e biotécnicas em animais de laboratório, que é uma disciplina que tenta passar um pouco de aspectos éticos, legais e de manutenção de animais usados em pesquisa. E esse mestrado ele é voltado para profissionais que trabalham com animais? Na realidade, existe um pouco de engano, né, em relação a isso, porque esse mestrado ele envolve tudo aquilo que diz respeito à saúde animal. Então, as próprias zoonoses que os animais transmitem para os humanos estão relacionadas ao estudo da saúde animal. Então, vários dos nossos alunos, eles estudam zoonoses ou doenças, ou a epidemiologia de algumas doenças como toxoplasma, a leishmaniose, entre outras doenças, né? Basicamente, eu trabalho com uma linha chamada terapêutica experimental, que é o desenvolvimento de novas terapias ou terapêuticas que podem ser aplicadas inicialmente em modelos animais ou para a saúde dos animais e também isso em estudos clínicos posteriores controlados ser transferido para o tratamento de patologias humanas, né? Então, se tem como base até uma exigência para se lançar um medicamento, isso vem mudando, né, por questões éticas, mas que todo medicamento que seja testado em humanos, esse medicamento ele tenha que ser feito em ensaios pré-clínicos em animais, em situações controladas e devidamente aprovado em comitês de ética. O comitê de ética interfere bastante nessa questão de proteção do animal? Eu acho que não é uma interferência, né? Eu acho que o comitê de ética ele tem um papel fundamental em regulamentar um pouco os excessos, os abusos, e permitir aquelas pesquisas que realmente tragam alguma inovação, que tragam algum material científico novo, né? E não só algo repetitivo e que não traga benefício de alguma maneira à ciência, né? E muitas vezes acabam agredindo o animal, né? Causando violência ao animal em nome de uma pesquisa. Isso é muito polêmico também, mas na sua maior parte as grandes universidades, as universidades boas, elas têm técnicas e maneiras aceitas pela Lei Arouca desde 2008, que elas minimizam o sofrimento e às vezes os animais, eles não sofrem nos procedimentos em sua grande maioria. Você dá aula no mestrado, mas também dá aula na graduação? Dou aula na graduação. Na farmácia? Eu dou aula na farmácia, na medicina veterinária e no curso de enfermagem. E ministra a disciplina de farmacologia nos três cursos. A abordagem da farmacologia para cada graduação, ela tem uma diferença? Tem algumas minúcias que são próprias de cada curso, né? A enfermagem ela é um pouco mais voltada para a assistência ao paciente mesmo, aos cuidados com a administração do medicamento. A farmácia é um pouco mais voltada para a análise de prescrição, interações e estudo da preparação dos medicamentos, química, entre outras. E a veterinária ela tem uma tendência toda para a saúde animal, que tem alguns aspectos diferentes da saúde humana, né? Principalmente em alguns tipos de animais, como ruminantes, entre outros animais. Você fez a tua graduação aonde? Eu fiz minha graduação na Universidade de Marília, em São Paulo. E de lá até chegar no pós-doutorado, foi fácil?
Sempre o começo ele é cheio de obstáculos, né? Eu acho que também se não fosse assim não teria muita graça, né? E daí você não teria muita história para contar. Então, na realidade, eu me formei em 1995. Em 96 eu trabalhei 1 ano em farmácia comercial, como todo farmacêutico faz no início de carreira. Depois eu fui para o Exército, fiquei 3 anos no Exército como oficial. E quando eu deixei o Exército, eu comecei a trabalhar já com o ensino superior, né? Fui buscando uma qualificação para isso, como a especialização e o mestrado inicialmente, e continuei me dedicando à carreira até hoje, né? Mais até como cientista, mas também como educador. E dá para conciliar a carreira de docente com a carreira de pesquisador? Sem dúvida, eu acho que são indissociáveis, né? Um bom professor deveria ser um bom pesquisador, e um bom pesquisador ele tem condições técnicas essenciais para ser um bom professor, ou que tenha conhecimento aprofundado numa área para isso, né? E você, nesse meio tempo aí, você jamais se afastou da graduação, da docência? Jamais me afastei da graduação, tanto na própria graduação, né, quanto nas especializações e agora no mestrado, né? Tua graduação foi em universidade pública? Privada. Aí mestrado na pública, doutorado e pós-doutorado na pública. Mesmo sendo na pública, implica em custos, não implica? Sem dúvida, porque como eu fiz o doutorado trabalhando, então não me afastei completamente, então uma viagem daqui a Curitiba semanal que nós fazíamos por 4 anos, né? Então, muita estrada, muito risco, muito cansaço, mas vale a pena, né? Eu acho que todos aqueles que têm isso como um ideal e que gostam, que acham que vão produzir algo importante para os outros, para a ciência e para si próprio, vale a pena o sacrifício. Agora vamos conversar sobre essa doença que alguns chamam de silenciosa, que outros acabam descobrindo, infelizmente, quando já estão em atendimento de alta complexidade, com algumas limitações. A pressão alta ou a hipertensão. Como é essa questão da pressão alta? Como se manifesta? Como eu consigo identificar? O que colabora? Ok. A única maneira de início para você descobrir que você tem hipertensão arterial é através da medida da pressão arterial, né? Então tem que com frequência aferir a pressão arterial. Quando? Bem, desde sempre, desde muito novo, é interessante que você faça uma aferição da pressão arterial pelo menos 2 vezes por ano, e caso você tenha antecedentes familiares de hipertensão, que você acompanhe com uma periodicidade menor esses valores, né? A hipertensão arterial, na maior parte dos casos, isso em 95% até 98%, ela é chamada de hipertensão essencial. Esse nome é essencial porque, historicamente, acreditava-se que era necessário para a vida do indivíduo esse valor pressórico mais alto. E hoje sabe-se que não é, que ela é danosa e prejudicial em qualquer valor acima do normal para qualquer indivíduo, né? Mas o nome ficou como hipertensão essencial. Normal hoje está o quê? 12/8? O que é aceito como excelente é abaixo de 12/8, segundo a 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, que foi publicada em 2010 pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Mas o 12/8 é considerado normal, né? Então é um indivíduo normotenso. Isso, na verdade, não só 12/8, mas até o 13,5, 13,9 por 8,8, 8,9, esses valores são considerados normais, né? Em alguns países até como pré-hipertenso, que é um pouquinho acima de 12/8, né? Como os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ainda são considerados valores normais. E a partir de 14 para sistólica e 9 para diastólica é considerado hipertensão. A causa da hipertensão, como eu estava dizendo, na maioria dos casos, ela é idiopática, não tem uma causa orgânica detectável, evidente, né? Ela é multifatorial, ela envolve fatores genéticos, ambientais, fatores de comportamento, estilo de vida, o estresse, entre outras questões, né? Anatômico, entre outras. Então, a questão é que, como não se sabe a causa, então, muitas vezes o tratamento, apesar de as diretrizes serem claras para quais drogas e de que maneira começar, ela é meio empírica. Então, inicio um tratamento, se não funcionar muito bem, mudo para outra, e se não funcionar muito bem, mudo para outra, faço associações. Mas, na sua grande maioria, a hipertensão ela é possível de se controlar e de que a pessoa viva normalmente
com a doença. Mas o paciente, por falta de informação, ele não aceita esse tratamento que um tempo vai fazer com um determinado medicamento, associar, ele acaba dizendo assim, não deu certo lá, eu vou mudar de profissional, não é verdade? São várias as questões que vale a pena relatar. Um medicamento antihipertensivo bom, ele reduz a pressão aí no máximo 18, 20 milímetros de mercúrio. Então, se o indivíduo tem a pressão sistólica 180 ou 18, ela não vai conseguir vir para 12 só com o tratamento medicamentoso em sua maioria. Então, o indivíduo precisa mudar um pouco o estilo de vida dele para que ele consiga trazer esses níveis de pressão dentro da normalidade. E como? Olha, se ele reduzir o peso até 10 quilos de peso, ele pode perder 10 milímetros de mercúrio. Ele fazer atividade física moderada e regular, pelo menos 3 vezes por semana, de 40 a 50 minutos. Se ele moderar o consumo de álcool, não fumar, retirar as gorduras saturadas e substituí-las por poliinsaturadas. Né? Todas essas medidas, reduzir o consumo de sal, todas essas medidas em conjuntos, elas vão dar o plus, ou seja, mais 10, 15, 20 milímetros de mercúrio de redução, o que somado ao medicamento consegue fazer um controle adequado da pressão. Ou seja, se o paciente não colaborar e não assumir o tratamento junto... Não vai controlar, não vai controlar. E uma outra coisa também que culturalmente é incorreta é que um bom medicamento antihipertensivo, ele só passa a fazer efeito após 4 semanas de utilização. O efeito dele não é agudo, de hoje para amanhã. Então, às vezes a pessoa descobre que tem hipertensão, começa a tomar e fala, minha pressão não está controlando. Né? Ele tem que aguardar 4 semanas no mínimo para ver toda a adaptação fisiológica ao medicamento, para ver se a pressão vai ser controlada ou não, para depois aumentar a dose, fazer uma associação ou substituir o tratamento. E existe algum cuidado que o paciente tem que ter com a guarda, o armazenamento desse medicamento, o horário que ele toma? Sem dúvida. O que vem acontecendo atualmente é que as drogas mais modernas, elas permitem uma única tomada diária, né? E sempre por via oral. Isso é muito cômodo, porque imagine os medicamentos antigos da década de 70, que eu teria que tomar 3 ao dia. Então a chance de eu errar ou esquecer tomando 3 comprimidos ao dia é muito maior do que 1. Né? Então, esses medicamentos, recomenda-se que ele fique em local visível, para que você possa se lembrar pela manhã que você tem que usar esse medicamento ao acordar. É super importante não deixar de tomar. Né? A hipertensão é uma doença crônica incurável, mas muito bem tratável e controlada. Então, se você não fizer o tratamento corretamente, você não vai conseguir controlar a tua pressão arterial. Né? Além de ficar no local visível, mas com cuidado de acesso a crianças, esse medicamento ele tem que ser guardado em um local em que não tem incidência solar, que não é muito quente, porque alguns medicamentos, e que não tenha umidade, porque alguns medicamentos antihipertensivos, eles têm uma fragilidade ao calor, à umidade. Então é importante que não guarde em banheiro esses medicamentos, porque é bastante úmido, né? E é onde normalmente a gente guarda o medicamento, né? No Sem banheiro, dúvida. porque é mais fácil ali de manhã já... Então, que a pessoa ela consiga ver e se lembrar de tomar o medicamento todos os dias. Há uma cultura de que hipertensão é como se fosse uma doença infecciosa. Então, eu tomo um medicamento antihipertensivo, aí vai curar a minha doença depois de 30 dias, eu posso parar. Então, ou senão, eu só tomo o comprimido quando a pressão sobe. Então, isso é completamente incorreto. Né? O medicamento precisa de um equilíbrio no teu sangue tomado dia a dia para fazer o efeito desejado. Bebida alcoólica interfere na eficácia do medicamento? A bebida alcoólica ela tem um efeito duplo, né, na hipertensão. Pequena quantidade de bebida alcoólica, uma quantidade muito pequena, que seria para um homem algo como um pouco menos de uma garrafa de cerveja por dia, e para a mulher um pouco menos de uma lata de cerveja por dia, isso em valores de etanol, né, se for destilado muito menos, ou vinho, ele teria um benefício em quantidades pequenas, porque o álcool ele é um pouquinho vasodilatador. Então, ele teria um efeito benéfico em ajudar ao tratamento da hipertensão, né? Mas é difícil as pessoas consumirem só isso. Se você exceder o valor recomendado, o álcool ele causa retenção hídrica e hipertensão, até uma mobilização de cálcio e vasoconstrição. Então, como o álcool tem esse problema entre um pouquinho a mais piora e bem pouquinho pode ter algum efeito benéfico, o ideal é que a pessoa não consuma bebida alcoólica. Porque é difícil você controlar, né? Eu vou tomar só um pouquinho, não vou exceder. Eu vi na mídia uma determinada personalidade pública, também se você não souber me responder, não tem problema. Ele fez uma associação de diurético com bebida alcoólica e daí teve uma crise hipertensiva, ficou muito mal. Né? Isso é real ou foi uma coincidência? Na realidade não existe nenhum tipo de interação que cause crise hipertensiva, de antihipertensivo, diurético no caso, com bebida alcoólica, né?
O que acontece é que algumas vezes a tua pressão arterial pode cair demais durante o efeito do álcool agudo, que é vasodilatador, somado ao efeito diurético. Que talvez é o que tenha Então, acontecido. talvez é o que tenha acontecido com ele, que é a pressão cair demais, né? Por usar associado esses dois. É possível. Mas mesmo para aqueles que usam antihipertensivos regularmente, não esporadicamente, que não é o adequado, mesmo que ele vá consumir um pouquinho de etanol, de álcool, ele não pode deixar de tomar um antihipertensivo. O que a pessoa sente? A hipertensão está instalada, né? Como ela consegue identificar com o tempo que ela está com a pressão alta? Okay. A hipertensão ela não tem sintomas, né? Na maior parte dos casos. Quais casos? Ela não tem sintoma quando eu não tenho nenhuma lesão em órgão chamado alvo da hipertensão, que é o coração, o rim e o cérebro. Se eu não tenho lesão nesses órgãos, normalmente eu não tenho sintoma. Então a pessoa não sabe que ela tem hipertensão, a menos que ela faça a medida da pressão arterial. Por outro lado, quando se está em crise hipertensiva, que são os valores pressóricos excessivamente elevados, então uma sistólica acima de 18 ou 20 centímetros de mercúrio, é possível que a pessoa tenha alguns sintomas como cefaleia, pode ter sangramento nasal, pode ter dor de cabeça, pode ter tonturas, mas isso se aplica, não é uma regra, e tem alguns indivíduos que mesmo com a pressão alta não têm. Então, na vasta maioria dos casos, uma hipertensão moderada ou leve, como um 15/9, ela não vai apresentar sintomas no hipertenso. E a pessoa, quando ela faz crise hipertensiva, não necessariamente ela vai ser um hipertenso crônico? Ou... Não necessariamente, não necessariamente, né? Às vezes ela está fazendo uma crise hipertensiva por estresse, por uso de algum medicamento inadequadamente, né, como alguns descongestionantes nasais, medicamentos para emagrecer, psicoestimulantes, e que pode acontecer isso aí, né? Não há uma relação direta entre eu ter uma crise hipertensiva e eu ser um hipertenso crônico. Mas acontecem esses casos em que o paciente ele já está ali naquele estado de pré-hipertenso e que quando ele tem uma crise ele passa a se tornar um hipertenso com valores mais elevados. O ideal seria que a pessoa fizesse um controle. Eu não tenho antecedentes na família, mas quero pelo menos fazer uma prevenção. Você falou assim, fazer um controle, pelo menos o quê? Uma vez por mês? A medida da pressão arterial, se ela não tem antecedentes e que a pressão dela está muito bem controlada, eu acho que nem precisa uma vez por mês, né? A própria diretriz fala de pelo menos uma vez a cada 6 meses fazer a medida da pressão arterial. Existem exames complementares que é possível fazer, né? Principalmente após os 40 anos e tudo mais, que é um teste de esforço, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, uma consulta com o cardiologista para ver quais as condições do coração, né? Uma bateria de exames de lipídios séricos para ver como está o colesterol, entre outras medidas. Rapidamente, para a gente só encerrar o programa, o que você falaria para aquela pessoa que é hipertensa? O que você diz? Olha, umas dicas, isso, aquilo, né? Porque às vezes a pessoa é hipertensa e vai lá e come lá um x-salada com queijo, a gente fala assim, não pode porque o queijo é salgado, mas não consegue avaliar isso. Eu acho que a grande questão para o hipertenso é primeiro entender a doença. Então ele tem uma doença que ela é crônica, ela é incurável, mas que ela é tratável e que se vive muito bem com ela. Né? Então a gente tem que encarar isso com naturalidade, tentar devagarinho mudar o estilo de vida, substituir alimento muito industrializado, como enlatados, molhos prontos, por temperos naturais, ervas naturais, abusar do alho, do sal, do aceto balsâmico, do azeite de oliva, coisas que melhoram o paladar e que não teriam essa quantidade excessiva de sódio, conservante, que eleva a pressão arterial. Né? Eu acho que uma conscientização de que é possível controlar, fazer uma mudança de estilo de vida, vai tornar a pessoa não só com a pressão mais controlada, mas mais feliz, e melhor consigo mesmo, né? Ok. Obrigada pela entrevista. Eu conversei hoje com o professor Arquimedes Gasparotto sobre hipertensão. Nós agora nos despedimos, nosso tempo acabou e voltamos na próxima semana. Até lá!